Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui no nosso canal no YouTube. Talvez vocês já me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, ou através do meu site, juliobatiste.com.br. Lá no site tem muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, e-books e videoaulas. Trago para vocês agora mais uma série com 180 lições ou mais. Eu vou ir gravando o que eu imaginei à medida que o tempo me permite. Vou gravando e disponibilizando os vídeos aqui no canal do YouTube. Uma série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado, análise de dados com Excel, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Sempre vou focar em exemplos práticos, passo a passo, e algo que possa ser útil no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem um curso completo de Excel, do básico ao profissional, incluindo macros e programação VBA, eu recomendo este livro aqui de minha autoria. Ele vem com 13 bônus, incluindo videoaulas de VBA, de dashboard, de fórmulas e funções no Excel. Um livro bem completo e bem detalhado. Todos os detalhes sobre esse livro estão aqui, nesse endereço. Tá? Vamos então a mais uma lição dessa nossa série e desejo a todos um excelente estudo. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma lição, mais uma videoaula deste nosso curso de Excel avançado, macros e introdução ao VBA. Nessa lição nós vamos aprender um recurso também muito fácil de utilizar, mas pouco utilizado porque os usuários não conhecem. Aliás, a tônica, o grande tema desse curso de Excel avançado é justamente isso. São recursos fáceis de usar, embora sejam avançados, mas que a maioria dos usuários não utiliza por não conhecer. Então vamos mostrar para vocês nessa lição um recurso para validação de dados. Nós vamos aprender como definir critérios de validação de dados, depois vamos testar, ver se a nossa validação está realmente funcionando. Com a validação de dados, nós podemos limitar os valores que são aceitos em uma célula ou em uma faixa de células. Por exemplo, podemos limitar os valores que são digitados em uma coluna para que não sejam aceitos valores maiores do que 10.000 ou para que somente sejam aceitos valores entre 3.000 e 5.000, enfim, a regra que for necessária. Outro exemplo, podemos limitar as entradas de uma coluna cidade de tal maneira que somente sejam aceitos valores, ou seja, nomes de cidades, que estão em uma determinada lista de cidades em outro local da planilha. Aliás, nós inclusive vamos fazer esse exemplo na prática desta lição. Além dos valores aceitos, nós podemos definir o tipo de dado que é aceito numa faixa de células, numa célula ou numa coluna toda. Por exemplo, podemos definir que os valores em uma faixa de células devem ser obrigatoriamente numéricos. Então, se for lá e digitar um valor que não é numérico, o Excel não vai aceitar e vai emitir uma mensagem de erro. Tá? Ao definirmos uma lista de valores que serão aceitos numa coluna ou numa faixa de células, como por exemplo, uma lista de cidades para uma coluna de cidades, o Excel vai criar automaticamente uma caixa de combinação naquela faixa de valores onde tu impôs a limitação. E aí nós selecionamos um valor na lista, sem precisar digitar o valor. Isso já evita erros de digitação, então só pode selecionar o que está na lista. Essa funcionalidade, além de facilitar a digitação, é muito mais fácil de selecionar um item numa lista do que ter que digitar todo o valor. Evita que sejam aceitos valores que não estão na lista. Então é um duplo benefício. Facilita a entrada dos valores e evita que sejam entrados valores que não são válidos. Então nessa lição nós vamos aprender a definir critérios para a validação dos dados de entrada. Faremos isso utilizando um exemplo prático, passo a passo. Logo em seguida eu vou ir lá para o Excel e nós vamos fazer esse exemplo juntos. A pasta de trabalho para essa lição está disponível para download nesse endereço aqui. Então baixe esse arquivo compactado para dentro da pasta de trabalho, onde vocês estão colocando todas as planilhas do curso. Descompactem, vai ser gerado a pasta de trabalho exemplo 16.xlsx, é essa pasta de trabalho que nós vamos usar no nosso exemplo prático, ok? Apresentado o conceito de validação de dados, vamos então lá para o Excel e vamos ver na prática como configurar isso aí. Vamos lá para o Excel então.
Muito bem, estamos aqui no Excel e a primeira coisa é abrir a nossa pasta de trabalho exemplo 16.xlsx. Vocês já devem ter baixado usando o endereço que eu deixei lá na apresentação, descompactado. Vamos lá, arquivo, abrir. Vamos para a pasta de trabalho onde estão os exemplos do curso. Está aqui o exemplo 16.xlsx. Por enquanto ele vai ter, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Vai ter esses dados aí, só esse cabeçalho que eu coloquei. E agora nós vamos ao exemplo. Nós vamos fazer 3 exemplos de limitação aqui. Nós vamos na coluna cidade fazer com que só sejam aceitas as cidades que estiverem numa lista de cidades que nós vamos digitar aqui. O total de arrecadação nós vamos impor uma restrição que não pode ser superior a 1 milhão. E a data de arrecadação tem que estar dentro do ano de 2014. Entre 1º de janeiro de 2014 e 31/12 de 2014. Se eu digitar uma data fora dessa faixa, o Excel vai emitir um erro e não vai aceitar. Então, na primeira coisa, na coluna cidade, queremos definir uma lista dos valores que vão ser aceitos aqui. Vão ser somente a lista de cidades que eu digitar aqui, tá? Então, vamos digitar algumas cidades aqui. Por exemplo, cidades permitidas. Brasília. Façam isso aí, por gentileza. Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santa Maria e São Paulo, tá? Eu já coloquei aqui, eu já digitei as cidades em ordem alfabética para que lá na hora de eu selecionar a entrada, que ele vai criar uma caixa de combinação, para que também esteja em ordem alfabética. Isso facilita para localizar uma determinada cidade. Então, primeiro passo, digitei as cidades que eu quero aceitar. Então, aqui nessa coluna, eu quero que somente sejam aceitas uma dessas 5 cidades. Agora, como é que eu vou configurar esse critério de validação? Primeiro passo é selecionar a faixa onde eu quero aplicar os critérios. No nosso caso, vai ser de A4 até A50. Então, clico em A4, seguro clicado e seleciono até o A50. Aqui, selecionei a faixa. Então, os critérios que nós vamos definir para o campo cidade serão válidos para essa faixa, de A4 até A50. Se eu for lá no A51, A100, lá não está definido nenhum critério de validação. Tá? Clique na guia dados. Agora vamos definir o critério propriamente dito. E nós temos aqui um grupo ferramenta de dados e tem esse botãozinho aqui, validação de dados. Então clica nesse botão aqui. Aí vai ser exibida essa janelinha, validação de dados. Aí aqui que nós vamos definir a regra de validação aqui. Aí na lista permitir, aqui nós temos várias opções. A primeira delas, a que nós vamos usar nesse caso é lista, ou seja, quais os valores que são permitidos aqui na coluna cidade? Vão ser os valores baseados em uma determinada lista de valores. Aí ele pergunta aqui a fonte, que é onde está essa lista de valores. Eu tenho que informar aqui que é do E4 até o E8. E4, E5, E6, E7, E8. Eu poderia digitar aqui, mas tem esse botãozinho aqui. Então eu clico nesse botãozinho, venho aqui, E4. E8, ele já traz para cá na forma absoluta. Eu clico de volta, ele já está preenchido aqui, tá? E aqui tem algumas opções que vocês podem configurar. Essa opção ignorar em branco, eu sempre recomendo marcar ela para que não fiquem sendo exibidas mensagens de erro. Quando o usuário digita alguma coisa, apaga o que digitou e tenta sair da célula. Se eu não marcar isso aqui, toda vez que o usuário fizer isso, vai dar uma mensagem de erro, tá? E aqui, se eu quero ou não um menu suspenso, uma caixinha de combinação com a lista de valores. A caixinha de combinação facilita
para que você selecione um valor na lista ao invés de que te digitar, né? Tem aqui uma mensagem de entrada, mostrar a mensagem de entrada ao selecionar a célula. Se você quer alertar o usuário, estas células, essa faixa de células ou essa célula só aceita tal e tal valores. Eu não uso porque senão, cada vez que entrou, antes mesmo de selecionar uma opção, vai dar uma mensagem de entrada. Então, não tem mensagem nenhuma, deixo em branco. E não vai ter, no caso aqui, alerta de erro. Eu também poderia configurar um alerta de erro, esse valor não é aceito para a célula. Posso personalizar a mensagem de erro. Não é o caso também. Então, no nosso caso, nós vamos definir que é uma lista, ou seja, os valores aceitos vão ser buscados em uma lista. E aqui a fonte, aonde que está a lista, do E4 até o E8. E vou marcar essa opção ignorar em branco, para que não aconteça do usuário entrar, digitar alguma coisa, apagar e quando for sair da célula, ficar dando mensagem de erro. E marco a opção menu suspenso, porque eu quero que ele crie aqui uma caixa de combinação, para que eu possa selecionar o valor. Clique em OK e vamos observar. Olha aqui, entrei na primeira cidade, olha ali o menuzinho suspenso, e só vem aqueles valores lá da lista, ok? Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santa Maria, São Paulo, ok? Se eu trocar aqui, ele automaticamente sincroniza aqui, ao invés de Porto Alegre, Curitiba. Opa, Curitiba não, Curitiba. Eu venho aqui, quando vou selecionar um valor, olha lá, ele é sincronizado as coisas. Rio de Janeiro aceito. Aqui eu vou tentar digitar um outro valor. Caçapava. Quando eu tento sair da célula, o valor inserido não é válido. Outro usuário restringiu os valores que podem ser inseridos nessa célula. Aí eu cancelo e seleciono um valor válido. Aí ele deixa eu ir para a próxima. Então, agora, a partir desse momento... Opa! Ficou muito grande. Aqui. Essa de A4 até A50, que foi a faixa que eu defini o critério, ele só vai aceitar esses valores aqui. Se eu for lá em A51, 51 não tem nenhuma validação. Tanto é que nem apareceu a listinha aqui, no A50 aparece. Por quê? Porque quando eu fui definir a validação, eu defini até aqui. Em A51, se eu quiser digitar Caçapava, tudo bem, não tem validação no A51, ok? Muito bem, pessoal. Eu acho que desse primeiro validação, bastante tranquilo, né? Não tem nada muito diferente. Agora nós vamos definir o segundo critério proposto no nosso exemplo, que é o total de arrecadação. Ele não pode ser maior do que 1 milhão. Então, vamos lá novamente. Vamos definir o critério para a coluna total de arrecadação não aceite valores acima de 1 milhão. Novamente, nós vamos colocar esse valor numa célula fora aqui e vamos usar esse valor como critério de validação aqui. Então, aqui no F4, digitamos 1 milhão. Muito bem, tá? Agora, vamos selecionar o intervalo de B4 até B50, que é onde nós vamos querer definir o critério. Então, vamos lá. B4, primeira coisa é selecionar o intervalo. Seleciona B4 até B50. Vamos lá na guia dados. Dentro da guia dados tem ferramenta de dados. Clica em validação. E aqui que nós vamos definir. Permitir. Qualquer valor é sem validação, né? Coloca aqui personalizado, tá? Ignorar em branco, para que não aconteça aquele caso de entrou, digitou e apagou e sai. E aqui a fórmula. Qual é a fórmula que eu vou colocar? O B4, fórmula é igual, B4, por que B4? Porque é a primeira da célula. Júlio, mas tu tá botando só a primeira e as outras. Automaticamente o Excel vai expandir para todas as demais selecionadas. Igual a B4 tem que ser menor que onde é que está o valor que eu quero
F4, menor, e tem que ser endereço absoluto. Então é cifrão F, cifrão 4. Então o Excel entende que os valores digitados aqui em B4 tem que ser maior que 1 milhão, assim como em B5, em B6, até o B50, que é onde está selecionado. Não vamos definir nenhuma mensagem personalizada. Você poderia definir aqui, ó, o valor dessa célula não pode ser maior do que 1 milhão, por isso, isso e isso. Não é o caso aqui. Então vamos definir esse permitir personalizado, ignorar em branco, e aqui a fórmula. A primeira célula da faixa tem que ser menor do que o valor digitado, e aqui quando você informa a faixa onde está o valor, tem que ser o endereço absoluto, ok? Clica em OK e vamos fazer um teste. Digitei aqui 250 mil. Aceitou. 750 mil. Perfeito. 1.250.000. Olha o que acontece. O valor inserido não é válido. Outro usuário restringiu os valores que podem ser inseridos nessa célula. Cancelar. E aqui fica dinâmico pelo seguinte: eu posso alterar esse valor aqui. Não pode ser maior que 1 milhão, não pode ser maior que 500 mil. Então alterei aqui. Aí eu venho aqui e digito total de arrecadação 450 mil. Ele aceita. Agora eu vou digitar 650 mil. Aí ele não aceita. Então o novo limite está sendo 500 mil. Você fica com uma flexibilidade bastante grande, tá? Agora vamos ao terceiro exemplo que nós havíamos proposto, que é uma limitação por data, né? Vamos definir o critério para a coluna data de arrecadação. O que nós propomos é que a data tem que estar dentro do ano de 2014, ou seja, de 1º de janeiro de 2014 até 31/12 de 2014. Então, primeira coisa, como sempre, tem que selecionar a faixa. Que eu quero impor é C4 até C50. Então, vamos lá. Primeira coisa, selecionei aqui a faixa de dados, C4 até C50. Vou na guia dados, no grupo ferramenta de dados e clico em validação de dados. A opção que nós vamos usar agora é a opção, deixa eu achar aqui, data. Lista não, data. E aqui os dados da data. Está entre é o que define o intervalo. Está entre data inicial e data final. Eu poderia fazer aqui de duas maneiras. Digitar a data diretamente aqui ou informar a célula onde está a data inicial e onde está a data final. Nós vamos fazer isso. A célula onde está a data inicial vai ser o G4 e a data final vai ser o G5. Então, vamos lá. Clico no botãozinho aqui, clico em G4, clico de volta no botãozinho. Data de término, clico aqui, clico em G5, clico no botãozinho. Ok? Muito bem. Uma coisa que eu tenho que fazer é endereço absoluto, né? Então, deixa eu apagar aqui. Vai ser igual cifrão G, cifrão 4. E a mesma coisa aqui. Tem que ser o endereço absoluto. Igual cifrão G, cifrão G, cifrão 5. Agora sim. Data de início eu vou colocar em G4, data de término em G5. Ignorar em branco pelo mesmo motivo e não vamos personalizar as mensagens de erro. Então, quando é uma data, permitir data, e aqui você tem várias opções. Entre é quando você quer exatamente uma data no intervalo. Não está entre é qualquer data diferente da data no intervalo. Igual, diferente, aí tem várias opções. Nosso caso está entre, e aí nós vamos digitar a data inicial em G4, a data final em G5. Ok. Vamos lá, data inicial, 1º de janeiro de 2014. Aumentar um pouquinho aqui a coluna. Data final, 31/12 de 2014.
Então ele só vai aceitar datas dentro do ano de 2014. Vamos digitar uma data aqui de 2014, 31/10/2014. Perfeito, ele aceita sem nenhum problema. Agora vamos digitar uma data fora do intervalo. Dia 5 de março de 2015. Dou um Enter. Olha aí. Não aceitou porque não está na faixa desejada. Se você precisar que seja uma outra faixa, é só alterar aqui. E isso vai até a célula C50, que é até onde nós implementamos no início. Vou botar uma data que ele não aceita aqui, 2/2/2016. Já se eu for na 51, onde não tem validação, ele aceita qualquer data, 5/5/2017. Aceitou porque a validação só vai até o C50, que foi onde eu selecionei antes de usar o comando validação de dados, ok? Muito bem, pessoal, mais um recurso bastante simples, fácil de utilizar e que muitas vezes não é utilizado por falta de conhecimento dos usuários, mas agora você já sabe usar esse recurso de validação de dados. Com esse recurso você vai conseguir fazer com que a sua planilha não aceite valores que não devem ser aceitos de acordo com as regras da planilha que você está criando. Valeu? Espero que essa lição tenha sido útil, que vocês tenham conseguido entender esse recurso que é muito fácil de utilizar e vamos continuar o nosso estudo. Até a próxima lição. Muito bem, agradeço por vocês terem assistido esta lição, este vídeo até o final e mais uma vez reforço a indicação para quem quiser um curso completo, prático, passo a passo e baseado em exemplos práticos e úteis de Excel. Você pode ser completamente iniciante no Excel, você vai ir do não sei nada de Excel até dominar macros e programação VBA. Eu recomendo este livro aqui de minha autoria, que é o Excel Aprenda com Júlio Batiste, Excel 2010 curso completo. Ele aplica-se ao Excel 2010, ao Excel 2013 e ao Excel 2016 integralmente. Além de ele estar com preço promocional com bom desconto, quando você compra por esse endereço aqui, você ainda ganha 13 bônus. Que bônus são esses? Então aqui na tela a listagem dos bônus. São diversas videoaulas, incluindo videoaulas sobre fórmulas e funções avançadas, videoaulas de macros e programação VBA, videoaulas de tabela dinâmica, dashboards, enfim, tem muita coisa legal aí para vocês aproveitarem ao comprar esse livro. Você recebe o livro pelos correios e os bônus são liberados via download. Esse livro é um tijolão com 1537 páginas. Então fica a dica aí para quem quiser um curso realmente completo de Excel, tá? Nesse endereço aqui é que você pode comprar o livro com 50% de desconto e ainda receber esses 13 bônus valiosos, tá legal? Valeu! Então, mais uma vez agradeço por ter acompanhado o vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, é só clicar no botão inscrever-se. Se você gostou do vídeo, ao fazer a inscrição você recebe um e-mail avisando sempre que novos vídeos são publicados. Então você não perde nada de novidade aqui do nosso canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, por favor usem o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são milhares de comentários que a gente recebe semanalmente, mas eu mesmo respondo todos pessoalmente. É muito importante você deixar o seu comentário, sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, etc. E não esqueça de me ajudar na divulgação desse conteúdo gratuito, desta série de videoaulas. Para fazer isso é só vocês indicarem, compartilharem o vídeo nas redes sociais de vocês, né? Facebook, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, Instagram, e repassar via e-mail também o link de acesso ao vídeo que está aí na barra de endereço do teu navegador, para amigos, colegas e conhecidos que vocês saibam que possam ter interesse nesse assunto que é Excel avançado e VBA. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais eu me empolgo e mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.